Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário no Canadá. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre como tem sido a minha experiência morando aqui no Canadá nesses 3 anos que eu já tenho morando nesse país, que honestamente é muito bom, mas também tem o seu lado negativo, e é um pouco sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu também quero trazer uma coisa pra vocês que eu sinto que é uma parte de mim que eu deveria ser honesto com vocês, que é, muitos de vocês me perguntam sobre como eu fiz pra vir aqui pro Canadá, qual visto eu acabei pegando, como tá o meu status aqui no Canadá, e honestamente eu sinto que eu nunca escondi isso de vocês, mas eu também não falei abertamente sobre esse tema, que é, eu tive o privilégio de nascer no Canadá, então eu não tive que passar por nenhum processo de visto de imigração para vir para o Canadá. Eu também não sei nada sobre a Express Entry, tem muitas pessoas que já me comentaram sobre a entrada para o país utilizando o francês, né? Porque aí ele facilita a entrada no país, porque o governo canadense meio que quer pessoas falando inglês aqui no Canadá. Enfim, eu não sei nada sobre isso, eu só morava no Brasil. Eu tirei o meu passaporte canadense no consulado, que fica em São Paulo, comprei a passagem e vim aqui para o Canadá. Então, por isso que talvez eu não seja o melhor falando sobre temas, sobre vistos e esse tipo de coisa, porque eu não tive que passar por nada disso. Mas esse era só um pequeno detalhe, né, que eu queria trazer para vocês também saberem um pouco mais sobre como foi a minha história vindo para o Canadá. E agora eu quero realmente focar no tópico do vídeo de hoje, que vai ser, por mais que eu more num país de primeiro mundo, eu ainda passei por muitos perrengues. E no vídeo de hoje eu trouxe 3 histórias que aconteceram comigo e eu quero relatar para vocês também não terem essa ideia de que o Canadá é um paraíso, as mil maravilhas e não tem nada de errado. Não, tem sim, mas obviamente é muito menos que no Brasil, beleza? Então a primeira história que eu quero trazer aqui para vocês foi que acho que uns 2 anos atrás eu tava me preparando para ir pro trabalho, né? Acordei, escovei os dentes, piriri, pará, me troquei. E aí quando eu saí aqui porque eu moro no basement, né? Então ele leva pra parte de trás da casa. Aí quando eu saí, eu fui pegar minha bicicleta para ir pro trabalho, né? Porque era no verão, então eu, em vez de utilizar o transporte público, eu economizava o dinheiro do metrô e eu ia com a minha bicicleta. E aí, quando eu cheguei lá, né, para pegar minha bicicleta, cadê minha bicicleta? Roubaram minha bicicleta. No começo eu até fiquei meio desorientado, eu falei, ué, será que eu coloquei em algum outro lugar e eu não tô lembrando? O que aconteceu? Aí eu fui ver, o dono, o proprietário aqui da casa onde eu moro, ele tinha uma câmera no quintal, aí ele puxou, me mandou pelo WhatsApp que acho que às 4 horas da manhã um cara veio aqui encapuzado e levou minha bicicleta. Então essa foi uma das minhas maiores desilusões, porque fui roubado aqui no Canadá e é meio que um soco na barriga, porque você não realmente imagina. No Brasil, roubar a bicicleta é a coisa mais normal do mundo. Galera, eu tô editando aqui esse vídeo e aí eu percebi que nesse momento eu falei que ser roubado no Brasil é uma das coisas mais normais do mundo. E não é pra você ficar ofendido, ou você pode até falar, ah, nunca me roubaram aqui no Brasil. Mas pra mim, falando na minha experiência própria, já me roubaram 3 bicicletas. Então eu tenho lugar de fala, beleza? Mas aqui você imagina que você tem segurança e quando você leva esse choque de realidade, é meio um baque, na verdade. E desde então eu comprei uma outra bicicleta e desde então essa minha outra bicicleta ela tá sempre com cadeado. O que quer dizer que eu aprendi a minha lição. Então já fica com essa dica aí. Canadá é país de primeiro mundo? É, mas mesmo assim você tem que tomar muito cuidado. Agora, a segunda história que eu queria trazer pra vocês foi de quando eu já mencionei aqui que antes eu trabalhava numa loja de doce, e aí por algum motivo que eu não sei explicar, eu decidi entrar na carreira de ser segurança, né? Segurança de shopping, segurança de faculdade, esse tipo de coisa. E eu fiquei numa parte meio dúbia porque eu fui chamado para uma entrevista de emprego por essa empresa de segurança e eles falaram que eles gostaram do meu perfil e que eles gostariam de continuar com o processo para me contratar. E aí, eu com todas as esperanças do mundo, né, é, fiz uma das coisas mais burras que eu realmente recomendo a você nunca fazer, que é eu pedir demissão no meu trabalho anterior sem ter certeza nenhuma de que eu realmente seria contratado nessa nova empresa. E aí eles ficaram meio que me mantendo no banho-maria ali, porque eu ligava pra eles e falava, e aí, já vão me contratar? Você já tem uma ideia de quando eu vou começar a trabalhar?
E aí eles falaram, não, a gente está olhando, a gente está vendo qual que é o melhor local para você trabalhar, e piriri poró, ou seja, basicamente estavam me enrolando. E nesse meio tempo eu já tinha pedido demissão, então eu não estava mais trabalhando, consequentemente eu já não tinha mais nenhuma entrada de dinheiro. Então eu comecei a ficar meio estressado, porque eu não tinha nenhum trabalho, e aí passou acho que 2, 3 semanas, eu não tinha trabalhado, não tinha gerado nenhum dinheiro, e aí eu tive que voltar implorando para a empresa anterior, para ver se eles podiam me recontratar. Por sorte, eu tinha feito um favor para um dos gerentes de uma das lojas, e ele decidiu me recontratar. Então, esse foi um dos momentos mais difíceis que eu passei aqui no Canadá, porque basicamente eu fiquei um mês sem trabalhar, e a única coisa que eu podia pensar era como que eu vou pagar o aluguel desse mês. No final deu tudo certo, eu consegui me virar, consegui voltar a trabalhar, mas se você aprende alguma lição, é para você jamais pedir demissão do seu trabalho anterior sem ter certeza que você vai ser contratado na nova empresa. E a terceira e última história que eu queria trazer aqui para vocês é sobre uma vez que eu caí num golpe aqui no Canadá. Esses golpes no Brasil são muito comuns, eu já tenho amigos e familiares que já caíram por esse tipo de golpe, mas aqui no Canadá você meio que tem uma espécie de fé na humanidade, ou talvez ingenuidade, né, por não conhecer o idioma tão bem, ou não saber como funcionam as coisas muito bem, mas o que aconteceu foi que eu tava no Facebook Marketplace, né, procurando por um videogame que eu queria comprar, e aí apareceu essa opção, e tava com um valor até que normal, não tava nada assim muito barato, porque normalmente é assim que eles te pegam, né? Eles colocam um preço muito bom que aí você pensa, poxa, vou ter que comprar. Eu não tinha visto esse preço em nenhum outro lugar. Mas não foi o que aconteceu comigo, né? Tava um preço normal. Aí, o que eles fazem? Eles fingem que eles pegaram a embalagem, né? A caixa do videogame. Eles fingem que eles levam pro correio e que eles já mandaram. Aí é quando eles pedem para você depositar o dinheiro para eles. E por infelicidade do destino, eu acabei fazendo a transferência, né? E aí a primeira coisa que acontece, assim que eles recebem o dinheiro, eles já param de te responder. E aí é nessa hora quando eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa de errado, e quando eu fui ver já era tarde demais, eles já tinham aceito a transferência, e eu acabei ficando sem o dinheiro e sem o videogame. Mas essa não é especificamente só sobre o Canadá, né? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas é mais uma vez para lembrar para vocês que por mais que o Canadá seja um país de primeiro mundo, você ainda tem que tomar muito cuidado. Pro vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Eu realmente gostei desse formato. Eu me sinto mais pessoal conversando aqui com vocês nesse tipo de vídeo. E se vocês gostaram, comentem aqui que eu posso trazer mais histórias, porque honestamente já aconteceram várias coisas aqui comigo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.